Primeiro, eu gostaria de explicar por que essa mentoria chama Recomeço. Só recomeça aquele que um dia teve um início e falhou. Só que isso deve ser considerado uma boa notícia para nós. Embora não seja confortável recomeçar, Napoleão Hill diz em um dos seus livros que a semente da sua derrota, dos seus problemas, ela é valiosa para você prosperar muito mais do que aquele problema que você está passando. Então, se você sabe usar essa sua fase difícil como um adubo, uma semente, um instrumento, você pode prosperar ainda mais. A palavra de Deus nos diz que Deus nos dará sucesso. Nós nos levantaremos e construiremos. Só levanta que um dia caiu. E entenda, você sabendo aproveitar a maturidade que essa fase traz, o conhecimento que ela vai te trazer, você se ergue bem melhor. Antes de entrar nessa parte de como o judiciário funciona, como a lei funciona e como você pode se beneficiar com isso, é interessante que você pense o que é dinheiro para você. Ah, não, mas mais um papo de coach, não é. Você só consegue ir até o fim das negociações se você estiver buscando algo que faça sentido para você. Você nunca vai buscar aquilo que vai contra os seus valores. Mais para frente, você vai aprender sobre como manter o hábito na sua vida financeira e vai entender que o seu hábito forma a sua identidade. E aí eu queria que você respondesse, desse uma pequena pausa e refletisse sobre essas perguntas. Se você é um provedor, você consegue prover estando endividado? Se você é uma mulher auxiliar, edificadora, quando você faz dívidas, você está trazendo dor e preocupação para a sua família? Como você edifica um lar repleto de dívidas? Se você deixa herança para os seus filhos, você está os abençoando. A Bíblia fala que nós não devemos deixar dívidas, mas herança. Você empresta e não pega emprestado. Aí define muito o seu grau de prosperidade. Você socorre as pessoas que precisam ao seu redor, estando endividado? Você é servo do dinheiro ou o dinheiro domina você? Tá vendo a importância de agarrar essas negociações e não soltar enquanto não tiver êxito? É um caminho de liberdade que você está percorrendo. Não é apenas um pagamento de contas. Eu trago esse dado para mostrar para vocês que o Distrito Federal esse ano foi considerado em 2025 o estado com maior qualidade de vida do país. Só que hoje também ele é o terceiro nesse ano de 2025. O terceiro estado com maior número de superendividados. Nós sabemos que aqui tem muito servidor público, são aquelas pessoas que têm uma relação direta com os bancos. E essa falsa felicidade, nós estamos a todo tempo buscando essa qualidade de vida a custo de dívidas, de preocupações. Cresce também o número de suicídio, o número de pessoas doentes, ansiosas. O Brasil não é só um país que tem 70% de endividados, super endividados. É um país que foi considerado pela Organização Mundial da Saúde como o país mais ansioso do mundo. Que qualidade de vida é essa só de aparência? E aí vamos adentrar no mundo jurídico. Equilíbrio contratual é um princípio que você vai ver eu falando dele o tempo todo. Por quê? No direito civil nós devemos buscar a consolidação de 3 princípios. A boa-fé, o equilíbrio contratual e o mínimo existencial. Eu vou falar muito desses princípios. E o equilíbrio contratual, nós sabemos que, de um lado, o consumidor ele tem a responsabilidade de quê? Manter um controle financeiro, fazer planilhas, viver abaixo da capacidade de rendas, acompanhar a política econômica e as taxas do país, ter um controle de meta, investir 20% do que ganha. Mas, de outro lado, nós temos bancos também que deveriam dar segurança nas transações, proteção de dados, informações claras e precisas e prevenção de fraudes, atendimentos de qualidade
e um crédito responsável. Se por um lado um brasileiro ele não se apresenta como esse consumidor ideal, que sabe tudo de finanças, que sabe ler um contrato, de outro lado nós temos bancos que exploram, falham na prestação de serviço e se aproveitam da ignorância do brasileiro para embutir taxas, seguros. E assim, os bancos estão cada vez mais ricos e os pobres estão cada vez mais pobres. Há uma falha nesse equilíbrio contratual e é isso que nós vamos buscar nas nossas negociações financeiras. E esse é o melhor momento para a gente fazer isso. Por que, Janaína? Porque antes nós nem sabíamos o que era o direito bancário. Sinceramente, na faculdade não existia, nas universidades, nem esse módulo na grade de ensino. É um tema muito recente. Agora as pessoas falam de investimento e antes não se ouvia falar. Só que se de um lado as pessoas estão abrindo os olhos para o que é um superendividamento, como sair dele, como interpretar um contrato bancário, como eu sei que o banco está sendo abusivo com o meu caso, os bancos vão se adaptando a essas normas e essa busca do direito dos clientes. Mas vai chegar um ponto que os contratos eles não vão ter mais esses vícios. E aquela pessoa que continua fazendo muitas dívidas, ela já não vai poder buscar os mesmos direitos que as pessoas estão buscando hoje. As argumentações vão ser diferentes. Então, é tempo de verificar esses erros bancários e usá-los a seu favor. E nós temos duas classes de endividados. Aquele que está na roda dos ratos, esse termo não foi eu que inventei, gente. Quem inventou esse termo foi o autor do livro Pai Rico, Pai Pobre. E eles nos traz que aquelas pessoas que quanto mais ganha, mais gasta, ela está naquela roda infinita. Ela trabalha para pagar contas, ela não tem qualidade de vida, ela não investe, porque ela precisa ela está sempre assumindo compromissos que a faz trabalhar cada vez mais. Esse é o endividado. É aquela pessoa que ela paga todas as dívidas, mas não tem qualidade de vida. E o que essa pessoa precisa fazer? Ela precisa revisar os contratos dela para saber se há falhas, negociar esses contratos e se adaptar ao verdadeiro padrão de vida dela. Escolhendo um método para que ela tenha os gastos essenciais definidos pela quantidade de dinheiro que ela ganha, mas também tenha uma qualidade de vida, que ela saiba exatamente como gastar e ainda quanto ela deve investir. Só que para adaptar esses métodos que eu vou apresentar na parte prática lá na frente, ela tem que ter essa consciência financeira. Ela tem que saber o que é um método, que a maioria das pessoas não sabe. Mas a gente tem também o consumidor super endividado, que é aquela pessoa que ela tem mais dívidas do que ela suporta pagar. Essa pessoa ela já teve um mínimo existencial, que tem tudo a ver com a dignidade da pessoa humana afetada. E essa pessoa também deve revisar os contratos, mas ela deve usar da lei do superendividamento para fazer excelentes negociações, porque de forma clara o equilíbrio contratual foi comprometido. E é isso que ele vai alegar. 3 coisas: a boa-fé, o equilíbrio contratual e o mínimo existencial. E por que que o outro não pode alegar usar a lei do superendividamento? Alguns artigos ele pode, sim, nas revisões dos contratos. Mas aqui, muito provavelmente, ele está trabalhando tanto para manter esse estilo de vida que não vai ter um comprometimento da capacidade de pagamento. E o problema do Brasil se resume ao quê? A descontrole financeiro do brasileiro? Não. O problema do Brasil é uma mistura cultural e é uma ignorância ainda misturada nessa receita de bolo que faz com que o país esteja nessa situação. Os bancos oferecem crédito responsável, aproveitando-se da falta de gestão financeira do brasileiro. O direito bancário, como eu falei, ele só veio a ser, gente, recente. De forma mais... ele já existia bem antes, já se falava em direito bancário, em taxas abusivas, mas com a força que ele tem hoje, foi a partir de 2021. As normas do Banco Central,
que estão sendo divulgadas e falam com muita clareza sobre o dever de transparência dos bancos estão sendo conhecidas pelos brasileiros agora. Alguns tribunais, como o TJMG, por exemplo, ele suspendeu julgados para entender o que estava acontecendo, que as decisões não estavam uniformes, para aprender a lidar e aplicar essa lei do superendividamento à atual realidade dos consumidores. Isso é o judiciário procurando se ajustar à mudança histórica. Isso é super válido. Por isso que ele hoje é um dos tribunais que tem mais referência nessas decisões de direito bancário. E ele suspendeu por 6 meses para tentar verificar o que estava acontecendo e se adaptar às decisões mais assertivas. Então você entende que é novo para todo mundo. E essa lei do superendividamento, ela não nasceu aqui no Brasil. Ela nasceu no mundo inteiro. Claro que ela foi adaptada aos países de acordo com o conhecimento e as necessidades da sua população. E o Brasil teve que usar também. Mas por que, Janaína? Porque, imagina, 70% da população tendo a sua insolvência declarada. Insolvente é aquela pessoa que ela não consegue mais pagar as dívidas dela, mas aí o judiciário vai lá e fala assim, olha, enquanto você não pagar as dívidas, você não vai poder ter crédito. Tudo que entrar vai ser remetido aos credores até sanar a sua dívida. O Brasil ia parar, não teria como existir economia com 70% da população sendo declarada insolvente. Entendeu? Por que surgiu essa lei? Por que ela é tão importante? E aí tem gente que fala, mas um fulano entrou e não ganhou o processo, essa lei não funciona. Funciona, mas ela é igual carro. Se você não tem CNH, se você não sabe dirigir o carro, ela não vai sair da sua garagem, o carro não vai sair e também tampouco chegar ao destino que você precisa chegar. Porque você precisa ter o conhecimento para dirigir esse carro e a mesma coisa a lei do superendividamento. E ela não foi feita para aumentar a margem de seu ninguém. Ela foi feita com um objetivo: ajudar o brasileiro a se organizar e o capacitar a voltar ao mercado financeiro de uma forma saudável. Quem que é considerado endividado? Aí nós temos várias frentes. De um lado, o Banco Central, que é aquele rei dos bancos que faz normas e fiscaliza os bancos, tem a capacidade de multar os bancos em caso de descumprimento. Ele fala que inadimplente, ou seja, superendividado, é aquela pessoa que tem mais de 50% da renda dela comprometida com dívida. E essas dívidas são em todas as áreas, não só consignado, mas também ela tem ali um cheque especial, um crédito pessoal. Você está vendo que vai além daquela margem de 30% da folha de contra-cheque? Então, essa pessoa que além da margem de 30% ainda tem outras coisas e isso ocupa mais de 50% da renda dela, já é considerada uma pessoa super endividada. E ele fala mais. Depois que ela pagou tudo, ela só sobra o quê? Um dinheiro que está abaixo da linha, um valor que está abaixo da linha da pobreza. Abaixo da linha da pobreza, para o Banco Central, é aquele que ganha menos de R$655. Aí vem o STJ. O TJ deve ter falando. O que é o mínimo existencial? O mínimo existencial é aquela pessoa que ela não engloba só o mínimo para a sobrevivência, mas também o que for necessário para a vida digna. Então, o mínimo existencial não é só o mínimo para sobreviver, mas para a pessoa ter uma dignidade. Então, vai incluir lazer, incluir estudos, vestimenta. É aquele mínimo para ela estar ali vivendo de acordo com aquele padrão social dela. É claro que é o mínimo, não comporta luxos, entende? E aí veio um decreto que fala sobre os R$600, que muita gente fala também, eu tinha que trazer isso. As pessoas falam, mas o produto entre a renda total,
do consumidor e as parcelas de suas dívidas por mês deve ser os R$ 600, quer dizer, o resultado de todas as dívidas dela vencida. Mas o que sobra deve ser R$ 600, e a pessoa tendo esses R$ 600 é o mínimo existencial. Não é. A pessoa ela vai casar as normas do Banco Central, mais o entendimento da jurisprudência, e aí nesse aspecto o enunciado do CJF considera que o conceito de superendividado previsto no 54A do Código de Defesa do Consumidor deve abranger, além das dívidas de consumo, todas as dívidas em geral, de modo a verificar o real comprometimento do seu patrimônio mínimo para uma existência digna, para que a pessoa ela não fique amarrada nessa sobra entre pagou todos os empréstimos, sobrou R$ 600, é o mínimo. Não. Essa jornada, esse enunciado da jornada de direito civil, ele fala que deve abranger não só os empréstimos, mas tudo aquilo que a pessoa precisa para sobreviver. Então, tirando essas fake news, né, esses babados, esses povos, dessas pessoas, desse povo, né, que fica falando que a lei não funciona e que os juízes estão falando que tendo R$ 600, tá bom. Você abriu sua mente que não é isso. Você já pode avançar sabendo que, por exemplo, o TJMG, porque eu trago ele, porque ele é um dos tribunais mais avançados nessa área, ele fala e traz a valorização do extrajudicial. E aí vem o primeiro ponto. Por que você deve iniciar todas as negociações do extrajudiciais? Porque os tribunais também estão valorizando isso. Então, se você, por exemplo, vai na casa de uma pessoa que tira chinela para entrar, você vai tirar a chinela, porque senão você vai ser mal vista. A mesma coisa nos processos de negociações. Você vai fazer as negociações extrajudiciais e ainda que não tenha êxito nelas, se você as apresenta bem bonitinha, todos de acordo com a lei, a chance da procedência judiciária é muito alta. E eles falam isso por quê? Porque eles sabem que o intuito da lei é ensinar os consumidores a lidar com o dinheiro e a se organizarem financeiramente. Então, quando os tribunais fazem isso, também é para viabilizar essa organização, esse estudo, esse conhecimento sobre finanças. Nada é do nada. Entenda essa busca do judiciário também. E o que acontece? Ele fala que em alguns casos, não dos superendividados, mas também o consumidor ele precisa, antes de entrar com a ação judicial, resolver o problema extrajudicialmente. Problema de revisão de contrato, problema de falha na prestação do consumo dos bancos e de outras empresas. Tenta resolver extrajudicialmente para depois chegar no judiciário. É isso que ele está falando. Eu quero te mostrar. Está vendo a força do extrajudicial? A importância de tentar negociar extrajudicialmente? Sem extrajudicial, nós não vamos ter bons acordos. E aí eu trouxe aqui umas decisões do TJDFT, que está lá no site do TJDFT, disponível. Eu vou te falar. Eles consideram, na repactuação de dívidas, na própria ação de superendividamento, que é um procedimento bifásico. O que ele quer dizer com isso? Que antes de ter ação judicial, tem que ter uma fase conciliatória, que abrange o extrajudicial também. Se não foi respeitado esse extrajudicial, essa fase conciliatória, ele fala que não tem como ter o início da lei da ação de superendividamento. E por quê? Porque é um procedimento bifásico. Então, se tiver uma falha na primeira fase, não tem como continuar. E aí ele vem falando também sobre a ausência de documentos essenciais. Eu falo que se vocês usarem esse passo a passo que eu vou deixar disponível, vocês vão ter super acordos. Por quê? Porque sem documento essencial, você viola o rito legal. Chega, combinou. E o que é documento essencial? Uma planilha de negociação de dívida que mostra todos os seus contratos. Uma proposta de plano de pagamento que é obrigatório pela lei. E mais, você comprovando o seu mínimo existencial. Um comprovante que vocês vão aprender a fazer comigo. Toda essa fase fechar bonitinha para que seus documentos essenciais sejam acatados em todas as fases de negociações. Até porque eu vou te falar, o judiciário sabe que você precisa desses documentos para entrar com uma ação.
E os advogados dos bancos que veem as pessoas tentando negociar judicialmente com os documentos certos, eles sabem também que vão ter mais trabalho com esses consumidores. E como eles trabalham para os bancos, eles são orientados a não perder ações. Sabendo disso, nós vamos para o mínimo existencial. E o que é o mínimo existencial? O mínimo existencial, em nenhum processo, em nenhuma fase de negociação, ele é um pressuposto para a repactuação de dívida. Então, a análise do caso concreto, ele vai analisar se aquela pessoa ela tem um mínimo existencial comprometido ou não. E você sabendo comprovar que o seu mínimo existencial está comprometido, a sua chance é muito grande em negociações extrajudiciais e judiciais. E aqui no TJDFT eu trouxe uma pesquisa que foi feita no final do ano passado e ela é perfeita, porque ela demonstra, porque eles fizeram esse estudo para ver o que estava afetando nas decisões do juiz e o que era importante para esse juiz deferirem os pedidos em superendividamento ou não. E olha só, nesse juiz, ela pergunta, foram várias varas envolvidas, eu acho que mais de 57 varas. Eles perguntaram, nesse juízo é exigida a apresentação do plano de pagamento? Olha isso, gente. Esse azul, a maioria falou que exigia um plano de pagamento. Como é que você vai apresentar um plano de pagamento se você nem sabe o que você está devendo? A maioria não sabe. Eu sei lá o que eu estou devendo. Eu sei que eu estou devendo muito, porque come o meu salário inteiro. Mas a pessoa não sabe apresentar que dívidas são essas. Nem quanto desconto ela precisa de cada uma dessas dívidas. Então, a pessoa não vai fazer um plano de pagamento e vai ser aqui, esse juiz aqui já indeferiu o pedido. E qual o momento que isso ocorre, esse plano de pagamento? A maioria antes da conciliação. Eles cobraram esse plano de pagamento. Quero trazer um dado que muitos advogados estavam respondendo por entrar na justiça de forma aventureira. Eles falam que a litigância predatória nessa área de direito do consumidor, de tanto advogado despreparado que estava entrando sem prova, e os juízes começaram a investigá-los por conta disso. Agora, tem advogados bons excelentes. Se você não quer ter esse processo esse trabalho com o extrajudicial, entre com um advogado, mas saiba que um bom advogado também vai requerer de vocês essas mesmas provas. E tem coisa, meu amigo, que só você faz por você. Além das suas necessidades básicas, era um estudo e um levantamento, um raio-x financeiro. O advogado ele não tem como saber da sua vida se você não apresentar para ele. Então, mesmo que você contrate ele para fazer essas intervenções junto com os bancos, não tem como você não passar por esse preenchimento de planilha, busca de contratos e etc. Ainda que ele busque os seus contratos, se você não souber interpretar cada um deles, você vai sair no prejuízo. E os melhores escritórios nunca deixariam de pedir essas provas. E aqui ainda vai além. É exigido plano de pagamento para tutela antecipada? Tutela antecipada é conceder, por exemplo, a suspensão de alguns empréstimos antes de terminar uma ação. A maioria falou que sim. E nas estratégias bancárias, como que a gente vai fazer? Primeiro você tem que saber quem é você. E quem que é você? E por que eu tenho que saber quem sou eu? Como eu falei no começo. Se você precisa criar um novo hábito, você precisa organizar suas finanças, você precisa começar a negociar. Se você não souber que você é bom o suficiente, que você vai conseguir, você vai parar no meio do caminho. Eu te digo que muitos mentorados meus, na primeira resposta negativa do banco, quer desistir. Por quê? Porque entra naquela psicologia da depressão. Isso acontece comigo, tudo é mais difícil para mim. E aí o problema dela não é nem com os bancos, é com ela mesma. E os bancos, gente, vão negar, na maioria das vezes, as propostas de negociação. Mas é porque toda negociação é igual jogar xadrez.
Você na primeira proposta, assim como você fazia com seu pai, assim como você faz com seus filhos, deveria fazer, né? Você vai escalando. Ah, eu ofereço tanto nesse produto. Não, tanto X, até chegar naquele valor que vai ser bom para as duas partes. Assim vai ser com as negociações. Você pede bem abaixo, o banco nega, você apresenta outra nova proposta. E se de tudo ele não deferir, você sabendo seu direito, você entra no extrajudicial do seu tribunal, que acolhe os super endividados, e com as provas certas, as chances de ganho são muito altas. Agora, com uma pessoa que está muito achando que não vai dar conta, essa negociação pode parecer ainda mais difícil. Além disso, você vai fazer um plano de organização de pagamento, que é a comprovação do mínimo existencial e o levantamento das suas dívidas. E esse posicionamento com estratégia é exatamente o quê? É você saber os seus direitos e saber usar os órgãos da maneira correta. Essa rota bancária de endividamento eu não poderia deixar de colocar, porque na situação de servidora pública e conhecendo muitos servidores públicos, eu sei que essa história se repete com todo mundo. Primeiro você entra e ele já funde as suas contas, salário e bancário, e você nem sabe. Depois eles te dão um cartão com limite bem alto. E como a pessoa não sabe nada de organização financeira, ela está ali passando o cartão, imaginando que só gastou R$ 1.500. Quando chega a fatura, chega a 6.500. E ela assusta. E como a gente sabe que o cartão de crédito, junto com o cheque especial, é uma das maiores taxas do mundo, o gerente, que é instruído para isso, te liga falando para você contratar um empréstimo para pagar o cartão, porque você vai estar trocando um juro alto por um juro baixo. Você acredita nesse argumento e faz o quê? Contrata o primeiro empréstimo. Você continua com o cartão e vai além dos seus... Agora você tem menos o valor daquele empréstimo. E aí você vai continuar gastando no cartão da mesma maneira, porque afinal de contas você não aprendeu a lidar com as finanças. E vai fazendo empréstimo para pagar cartão, até que seu salário está todo comprometido com empréstimo e cartão. E aí agora não resta outra saída a não ser renegociar. E se você renegociar com o banco, você vai viver de uma forma indigna. Então entende que isso não é sobre somente pagar contas, mas buscar a sua dignidade. Você precisa saber os seus direitos, o real valor da sua dívida, e você precisa saber para se posicionar diante dos bancos com autoridade. Aí agora a gente vai dar uma pausa aqui para você respirar, tomar uma água e vou trazer exemplos práticos de análise de contrato.